Como é que desenvolve o transtorno de pânico? Um paciente com transtorno de pânico poderá apresentar determinadas características que começam, obviamente, com o ataque de pânico, mas que leva a revelar-se como uma pessoa um tanto incapacitada para o dia a dia da vida. Quer dizer, ela se sente ameaçada de ter um ataque de pânico em qualquer lugar, em qualquer canto que ela vá. Então, ela acaba exigindo a companhia de alguém. Ela acaba sendo uma pessoa que se torna dependente de uma ação de alguém. Então, o transtorno de pânico acarreta, em alguns momentos, uma incapacidade. Algumas mulheres casadas que exigem a companhia do marido impede que o marido vá trabalhar. Essa exigência de que o marido a acompanhe causa um problema no trabalho do marido. Se a mulher não é casada, é uma mulher trabalhadora, ela também vai ter problema disso. Se o homem tem um transtorno de pânico, também exigirá a companhia de uma pessoa. A incidência de transtorno de pânico em mulheres é maior do que em homens, mas ambos têm as mesmas características e com essa situação se sentir incapaz também para atividade normal, as atividades normais da vida. Sim. O transtorno de pânico passou a ser, então, encarado como uma entidade nosológica de importância clínica, pelo seu estado de coisa, e também, consequentemente, pericial para as questões trabalhistas, né, que envolvem aspectos de capacidade. E o que tem exatamente nessas características clínicas, junto disso que eu acabei de falar, dessa necessidade de exigir companhia de outra pessoa, é que o ataque de pânico pode ocorrer em qualquer momento, mas que dura uns 10 minutos, ou 1 hora no máximo, e que depois desaparece por aquele instante. Mas fica a sensação que poderá vir a ter novamente. Quer dizer, o paciente, ele embora tenha uma experiência que passou, mas ele fica com a apreensão do novo ataque, que poderá ser daqui a pouco, ou amanhã, ou daqui a um mês. Então, ele fica com aquela apreensão. Então, o estado geral dele é de uma pessoa que tem uma apreensão de que algo ruim que está para acontecer com ele. Como se ele ficasse mesmo vivendo a ansiedade disso. Então, o dado clínico que tem com esses pacientes principalmente ligado ao seu estado de desconforto físico de não ter alguém que vá cuidá-lo imediatamente. Então, toda vez que eles saem, eles fazem questão de saber aonde é que estão indo e como é que vai ser atendido caso precise. Se for viajar, onde é que vai se colocar. Quer dizer, os sintomas fundamentais clínicos são sempre por eles conhecidos, né? Que vem a ser uma sensação de tonteira, além de tremores, determinados abalos, taquicardia, taquipneia, um mal-estar de que não vai poder mais se controlar, a sensação de desmaio, principalmente com a tonteira, e a sensação de iminência de morte que tem. Alguns deles chegam, inclusive, a procurarem tratamentos nas emergências, alegando que tem doenças cardíacas sérias, quadros que vão começar de um infarto, e acreditam que tem uma doença fulminante e, consequentemente, buscam o tratamento. Então, e por causa dessa estrutura de se sentir tão desamparado consigo mesmo, alguns deles podem ter o transtorno de pânico com agorafobia. Quer dizer, pode ter transtorno de pânico sem agorafobia, mas pode ter transtorno de pânico com agorafobia. O que é, então, a agorafobia? A agorafobia, quando está junto ao transtorno de pânico, é este aumento dessa sensação de uma dependência à companhia de alguém. Então, a agorafobia é o grande quadro clínico incapacitante, como diria antes, né, como estava dizendo antes. É quando o paciente tem a necessidade de saber que onde quer que ele vá, vai ter alguém que ele conhece. Ou, se não, locais que ele vá, seja públicos, ou seja, lugares que tenha muita gente, que tenha sempre uma forma dele, se precisar
sair daquele ambiente, ele ter como sair imediatamente, pode ser socorrido. Então, se chega num local, mesmo num teatro, se vai ao cinema, ou vai numa praça pública, em mente dele, ele está sempre olhando e pensando se ali haverá um socorro para ele imediato, se precisar. Esse é o sintoma da agorafobia. Apesar da palavra agorafobia significar fobia é medo de água, lugares abertos, né? Medo de lugares abertos, não é bem isso, medo de lugares abertos, não. A agorafobia são os temores de se sentir desamparado no momento que precisar de um auxílio. Ou os temores de não encontrar nenhuma pessoa conhecida para me ajudar no momento que mais precisar. Então a agorafobia é o temor de não ser atendido na hora exata que tiver os ataques de pânico. A agorafobia é um quadro clínico que poderá vir acompanhado do transtorno de pânico. Como também pode ter exclusivamente transtorno de agorafobia. É um transtorno que seria exclusivamente desses quadros clínicos que as pessoas só iriam em locais que tivessem uma pessoa conhecida ou tivesse uma chance de ser atendida com urgência caso tivesse ataque de pânico, embora não tendo com frequência ataque de pânico, um transtorno da agorafobia, mas supõe que poderá vir a ter. É tudo uma imaginação extremamente assustadora, girando em torno de um medo, né? De um medo de algo imaginário e forte. A agorafobia se torna, então, um quadro clínico que provoca essa incapacidade. Estatisticamente, o transtorno de agorafobia é menor proporção do que o transtorno do transtorno de pânico. O transtorno de pânico tem maior incidência. E uma incidência na população de quase 3% da população. Uma incidência muito elevada. Muito elevada. Bom, esse é o ponto que se torna importante a respeito dos dois transtornos. E as nossas aulas têm uma referência do autor do Kaplan, do Compêndio de Psiquiatria, e também do tratado, proposto do Tratado de Psiquiatria de Breuer.